dar início à espermatogênese, eu vou começar fazendo um resumo, só para se localizar, e depois a gente vai falar de cada etapa. Então, quando as espermatogônias indiferenciadas atingem as gônadas masculinas, elas vão começar a mitose e aí vão ficar num período latente como espermatogônia do tipo A, ainda indiferenciada, mas ela está no caminho para diferenciação, mas se diz ainda indiferenciada. Então, quando atinge a puberdade, né, vai ter a secreção de hormônios, que vai fazer com que essa espermatogônia do tipo A, no período latente, ela se divida, né, continue a mitose e forme duas outras espermatogônias, do tipo A, que vai ser a de reserva, e a espermatogônia do tipo B, que vai dar seguimento à espermatogênese. A espermatogônia do tipo B e a espermatogônia do tipo A, elas são diferentes porque é uma mitose assimétrica. Quer dizer que uma recebe informações diferentes do que a outra recebe. Do tipo B, então, ela vai começar a meiose. Mas primeiro ela vai virar espermatócito primário, também por meio da mitose. E aí, esse espermatócito primário vai dar início à meiose. Na primeira divisão da meiose, vai surgir, originar 2 espermatócitos secundários. Isso, então, na primeira divisão da meiose. Esse espermatócito 2, ou secundário, ele vai para a segunda divisão meiótica e então origina as espermátides, que são haploides, e elas que vão passar pela espermiogênese para dar origem aos espermatozoides. Agora vamos aos detalhes, então. As CGPs, ou gonócitos, elas vão para as gônadas, no período embrionário, e nas gônadas elas passam a ser chamadas de espermatogônias. E lá vai ser, do tipo A, que vai ficar no estado latente. Ela vai passar por uma mitose, mas vai ficar ainda indiferenciada em espermatogônia do tipo A. E ela só vai sair desse período latente quando receber algum estímulo, que vai ser a secreção de hormônios na puberdade. Então, aquele mesmo esquema da secreção de hormônios na ovogênese vai acontecer aqui. O hipotálamo vai secretar o GNRH e ele vai estimular a hipófise a produzir o LH e o FSH. Ambos irão agir no testículo, especificamente nos túbulos seminíferos. Lembrando que, apesar de serem os mesmos hormônios da ovogênese, não terão as mesmas respostas, porque a histologia é diferente, Falar na histologia, então, aqui é uma imagem do túbulo seminífero, o corte de um testículo de um camundongo, que dá para ver o túbulo seminífero, e nele temos as células representadas por números e letra. Número 1 é a espermatogônia. Número 2 vai ser o espermatócito, em meiose. Número 3, a espermátide arredondada. A espermátide alongada é a que está se preparando ali para a formação do espermatozoide. Ainda no túbulo, representado pela letra S, tem a célula de Sertoli, que é a que tem receptor para o FSH. A célula de Sertoli fica conectada às outras células por meio da junção oclusiva. As espermatogônias que estão em divisão, elas têm uma citocinese incompleta. Isso faz com que elas tenham uma sincronização em seu desenvolvimento. Ao redor do túbulo tem o tecido intersticial, onde se encontra a célula de Leydig, a qual tem receptor para LH. O tecido intersticial também tem outros componentes, mas o que cabe a gente é só a de Leydig. Na puberdade, então, se inicia a espermatogênese. O hipotálamo, ele secreta o GNRH, que vai estimular a hipófise a secretar os seus hormônios. O LH, a qual a célula de Leydig tem receptor, e o FSH, a qual a de Sertoli tem o receptor. E aí, quando são liberadas, vão agir em seus receptores e vão causar diferentes respostas nas diferentes células. A célula de Leydig, então,
ao receber o estímulo do LH, vai produzir a testosterona. A célula de Sertoli, ela vai produzir uma proteína chamada ABP, que é uma proteína ligadora de andrógeno. Então, ela vai se ligar à testosterona produzida pela célula de Leydig e tem a responsabilidade, a função, né, de carregar essa testosterona e levá-la até o túbulo seminífero. Como curiosidade, a célula de Sertoli, ela também produz a inibina e a ativina, que são hormônios, né, proteicos que fazem a regulação da secreção do FSH. A secreção da testosterona, então, funciona como um estímulo para tirar as espermatogônias do tipo A do período latente e fazer com que sigam em mitose, fazendo que surja a espermatogônia tipo B e do tipo A. Então, é perceptível, né, que sempre vamos ter as espermatogônias do tipo A, que vai funcionar como reservatório, ou seja, sempre vai ter a espermatogônia tipo A para se dividir e formar a espermatogônia do tipo B para que forme os espermatozoides. Então, a do tipo B vai seguir em meiose, enquanto a do tipo A fica como reservatório. A espermatogônia do tipo B, então, ainda passa por uma outra mitose, a qual vira espermatócito primário, e essa vai seguir em meiose. Na primeira divisão, vai surgir o espermatócito 2, ou secundário. E esse vai passar pela segunda divisão da meiose, qual vai surgir as espermátides. Também como curiosidade, as espermátides, elas vão ser haploides, certo? Seguindo a lógica da meiose. Então, são espermátides haploides, porém, como as espermatogônias estão ligadas umas às outras por pontes citoplasmáticas, elas funcionam como diploides, porque o produto genético de um pode passar para da vizinha. Vamos nos localizar, então, onde a gente está até aqui. Temos a espermatogônia, ela passou pela mitose, formou o espermatócito primário, esse espermatócito primário passou pela meiose até formar as espermátides. Essa espermátide, para formar o espermatozoide, ainda precisa passar por um processo que é chamado de espermiação, espermiogênese. Essa espermiogênese, ela é dividida em algumas fases, alguns professores dividem em fases, outros não. O mais importante é saber o que vai acontecer até formar de fato um espermatozoide. Beleza, então a primeira coisa é a fase de Golgi, onde o complexo de Golgi ele vai produzir enzimas que vai formar o acrossoma, vesícula acrossômica. E aí, são enzimas ácidas, né, importante para a fecundação. Tudo isso que vai acontecer na espermiogênese é direcionado para fecundação. As mitocôndrias, então, elas vão convergir para a região do pescoço, que vai formar um anel ali na base flagelar, é chamado de bainha mitocondrial, dá para ver ali no desenho. Nessa fase também é onde o centríolo distal vai começar a formar o axonema, que é a polimerização de microtúbulos nesse centríolo, que depois vai ter a formação do flagelo. O microtúbulo, ele tem a função de dar a motilidade, né, a partir da contração. Então, né, no início, a adeneína, que compõe o microtúbulo, ela fica inativada, porque não tem essa contração, porque nesse momento não é importante. Também vai ter a condensação e a compactação do DNA da espermátide, porque posteriormente vai ter uma substituição das estonas por protaminas. Basicamente é isso que acontece na primeira fase. A segunda fase é chamada de fase do acrossoma, ou do capuz. O complexo de Golgi, então, ele vai começar a circundar o núcleo que está condensado e vai ter a formação do acrossoma. E o axonema vai ser envolto por fibras, por estruturas fibrosas. Mas o mais importante é a formação do acrossoma. Então, as mitocôndrias já estão posicionadas, já temos o acrossoma, agora falta o flagelo. Então, para a formação do flagelo, um dos centríolos ele vai sofrer uma elongação, e esse vai ser o flagelo. Esse flagelo ele fica orientado em direção ao centro do lúmen. E também vai ter a alongação do núcleo pela atividade da manchete, que são microtúbulos que vão auxiliar na compactação nuclear. E é nesse momento também que tem a substituição das estonas por protaminas.
o espermatozoide ele está praticamente formado, só falta a sua maturação, que vai ser a perda de partes desnecessárias do citoplasma, que vai ser descartado, né, como corpos residuais e são fagocitados pelas células de Sertoli. Então, aqui acaba a espermiação. Daí, eles vão ser armazenados no epidídimo. E aí, vai dar início à capacitação desse espermatozoide. Mas é só o início. Ele só vai terminar durante a fecundação mesmo. E alguns nem vão ser capacitados. Vão acabar morrendo. Então, né, daqui pro caminho da fecundação, visando, né, que tenha uma fecundação, do epidídimo, ele vai passar, né, pelo canal ou ducto deferente, vai receber o sêmen, né, pela próstata, vesícula seminal. Esse sêmen tem proteínas, glicoproteínas, fosfolipídios, que conferem a ele energia e sobrevivência ao espermatozoide. Outro tópico que eu acho importante falar é sobre a célula de Sertoli e as suas funções. Mas para o vídeo não se estender mais, eu vou deixar aqui na tela para vocês tirarem print. E eu encerro por aqui. Espero ter ajudado. Qualquer coisa pode me mandar mensagem, eu ajudo no que eu conseguir, né, no que for possível. E até mais. Obrigada.